A paz do Senhor, povo de Deus. Eu estava meditando aqui no versículo e orando ao Senhor. E esta palavra, ela veio muito forte ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Mateus capítulo 7, versículo a partir do 13, nos ensina algo glorioso. Ele nos diz o seguinte: vejam bem, eu estou lendo numa tradução NVI, porque essa tradução, para mim, neste versículo, ela é mais impactante. Diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. 14. Como é estreita. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Uma afirmação cheia de sentimento. E ainda diz mais: são poucos os que a encontram. São poucos os que a encontram. Eu estava meditando. Ontem à noite eu terminei o culto na minha congregação, um culto maravilhoso. E eu fui na rua, né? Tava com fome, falei, eu vou comer um pastel. Eu fui na rua. E quando eu cheguei ali na rua, eu sentei, pedi o pastel, fiquei esperando ser atendida. E foi demorando, foi passando o tempo, eu me agoniei um pouquinho. Então eu perguntei se já estava perto de sair, a moça falou que já estava próximo a sair. E me deu uma agonia assim na mente, vontade de vir para minha casa. E eu olhando, né, vendo alguns que me professam a mesma fé, ali reunido, banqueteando, se divertindo. E eu estava ali sozinha. Aquilo me trouxe uma angústia, uma agonia. Falei, ai Deus, eu vou para casa. Saiu meu pastel e eu vim para minha casa. Confesso aos irmãos que eu cheguei em casa angustiada, sem entender aquela angústia no meu coração. Eu falei, ô Senhor, eu não estou nem com força para orar. A noite passada já não tinha dormido muito bem. Mas como eu estava num culto de adoração, eu falei, Senhor, eu não vou nem orar. Tinha saído, né? Tinha sentido a presença. Mas cheguei na rua e me veio essa angústia no meu coração. Então, eu deitei. Coloquei um louvor para relaxar. E nessa noite eu pude ouvir a voz do Espírito Santo e ele falava exatamente esse versículo para comigo. E eu vim meditar nele. Porque o que é um caminho estreito? E hoje, infelizmente, verdadeiramente, poucos a encontram. Porque o que o Evangelho tem me custado?
Qual foi a renúncia que eu precisei fazer para servir a Cristo? Será que essa renúncia te custou uma oposição, quem sabe até dos seus familiares? Quem sabe uma oposição daqueles que outrora você comungava, era muito próximo. Só que hoje a tua fala não condiz mais com aquela comunhão que você tinha antes com alguém que não conhece a Cristo. E eu fiquei meditando. Porque para mim, quando eu me faço essa pergunta, eu sei o que o Evangelho custou em mim. E eu louvo a Deus por isso. Pelas oposições dentro da minha casa, dentro da minha parentela. Eu louvo a Deus. Irmã Delce, dói? Dói muito. Mas eu preciso aprender a lidar com isso e saber que o Evangelho, ele requer de mim uma renúncia. E se a renúncia começa dentro da minha casa, imagine para com o mundo. E quando eu fiquei ali observando, sabe? E o Espírito Santo falar ao meu coração que como é verdadeiramente, por isso que a palavra diz, como é estreito esse caminho. Porque o caminho da cruz, ele sempre será penoso e solitário. Sabe? Muitos querem servir a Jesus, mas querem trazer a bagagem do pecado junto com eles. Não, eu vou servir a Cristo, porém eu não vou deixar as minhas amizades. E infelizmente há muitas amizades que nos afastam do real propósito que Deus tem para conosco. Ai, irmã Delce, tu está dizendo que eu tenho que viver solitária? Não, não é isso que eu estou dizendo. Para cada um Deus tem um chamado. Porém, eu falo de mim. Eu tenho vivido isso na minha vida. A solidão da cruz. A solidão de muitos não compreenderem. E eu ter que entender que é o preço da renúncia. Porque muitos, quando chega a dor da provação, e quando eu falo provação, eu falo em várias áreas. Na minha vida, a cruz tem me custado uma solidão, e glória a Deus por isso. Porque outrora eu vivia cercado de pessoas. Eu vivia cercado. E não é porque eu vivo cercado de pessoas que quer dizer que eu estou fazendo a vontade do Senhor. E muitas das vezes o Senhor te pede um caminho mais estreito, uma renúncia mais. E infelizmente você não consegue optar por este caminho. Mas eu digo para você, meus irmãos, não tem coisa melhor nesse mundo do que fazer a vontade do Senhor. Como eu disse, é penoso, é solitário? É. Mas ele também passou por isso. No caminho para a cruz, no caminho para o Calvário, levando aquela cruz nas suas costas, ele passou pelo sofrimento da solidão. No auge da sua dor, ele passou pela solidão, até pela solidão do Pai. Porque a Bíblia diz que no momento da dor mais sangrenta, o Pai virou
a face para não ver o sofrimento do seu filho. Mas ele sabia o seu propósito, ele sabia que quando ele conseguisse consumar, e ele consumou, ele sabia que ele trairia muitos a ele. E hoje, muitas das vezes, muitos têm se perdido por não encontrar essa porta estreita, por às vezes não querer lidar com a solidão da cruz. Ah não, eu preciso ter amigos, eu preciso ser popular, eu preciso, ser conhecido. Meu Deus, como é difícil, como é estreito, porque muitos têm se perdido por não querer levar a sua cruz, por não querer tomar essa cruz e viver o propósito que Deus destinou. E meu amado, minha amada, ninguém fará por você aquilo que só você pode fazer. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos deu domínio. Desde a fundação do mundo, Deus deu domínio ao homem. Ele diz: domine sobre tudo, sobre os peixes, domine, aleluias, sobre tudo que está na face da terra, sobre os animais selvagens. Dominem, a ordem do Senhor foi: dominem. Porque o Senhor, Ele sabe dar até onde você consegue ir. E talvez você diga para mim: eu não consigo dominar este pecado. Você consegue. Você consegue, porque Deus te fez diferente. Deus te fez com uma sabedoria grande para desviar daquilo que te afasta de Deus. Oh, meu amado, Deus não te pede além das suas forças. Deus não te pede além daquilo que você pode oferecer a Ele. Mas aquilo que é para mim, para você fazer, Deus não vai fazer por ti. Ele não vai fazer por ti. E quando eu entendo isso, que às vezes a solidão é por causa do chamado, fica fácil de eu ser forte em Cristo. Fica fácil de eu recusar algumas propostas que chegam até a mim. Porque o intuito de Satanás é te desviar da cruz. É fazer com que você não tome a sua cruz e o leve. E muitos não têm encontrado a porta, quem sabe, talvez. Não posso deixar a minha família. Eu preciso. Meu Deus, tem pessoas perdendo a porta da salvação por tão pouco. Sabe, o Senhor, e eu abro um leque aqui para falar sobre algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Hoje a gente vive uma geração que tudo tem que mostrar, que em tudo tem que se aparecer. Hoje a gente vive na contramão do mundo. Aquele que serve a Cristo tem que viver na contramão do mundo. E infelizmente,
Eu vejo irmãos aí se perdendo. Às vezes, não, eu estou fora do peso, eu é que estou. Vou começar a fazer academia, mas ao fazer essa academia, ela se perde por causa da academia. Aleluia. Começa a se perder por quê? Porque começa a postagens e postagens. Deus quer isso de você? Não, é porque, irmã Delcia, eu preciso mostrar o quanto eu evoluí. Você precisa mostrar mesmo? Será que o intuito não é outro? O intuito não é que você seja vista? O padrão do mundo diz que você tem que ser gostosa. Será que não é isso que você quer aparecer? Será que não é por isso porque você está querendo aparecer? Porque se eu posto uma foto, eu quero ser vista. Eu quero ver as reações das pessoas que me verem. E ao fazer isso, minha amiga, você está pecando contra o teu próprio corpo, contra o próprio Espírito Santo que habita em você. É errado fazer exercício? Não, não é errado. O errado é você usar disso para poder se aparecer, ser vista. Nós temos que cuidar do nosso corpo, sim. Mas nós não temos que estar expondo ele. Até porque você não é um pedaço de carne que precisa estar se mostrando. Você agora é diferente, você agora está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Ei, o Senhor já te salvou. Aleluia. O Senhor, Ele já te salvou. Sabe por quê? Porque Ele mesmo disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Tu já está salgada, tu não precisa estar exposta. Está mostrando as tuas fragilidades. Porque tu já é salgada. Tu já é curada. Tu não precisa disso. Tu não precisa. O que é teu vai chegar para tu na hora certa. Tu não precisa se amostrar. Até porque se tu se amostra, todos vê e já sabe como é. O que é teu vai chegar na hora certa e não vai precisar de você estar se mostrando. Mas o caminho estreito vai além. O caminho estreito me convida a renunciar não só à carne, não só os aplausos, não só o ser visto, mas o caminho estreito também, ele me convida a estar feliz com a solidão, a estar feliz com a sua entrega, sabe? Porque agora o Senhor, Ele já te lavou. E agora Ele pode dizer: este é meu filho amado, ou esta é minha filha amada, em que eu me comprazo, em que eu tenho alegria. Por quê? Porque ela entendeu, ele entendeu. Quantas das vezes Jesus vai dizer na sua palavra:
A Bíblia diz que ele entra numa casa e ele deseja que ele não seja visto. Oh, aleluias. Aleluias. Tem tantos querendo ser visto que tem perdido a alegria da salvação. Tem perdido muitas das vezes até a salvação por querer ser visto. Porque do que adianta eu ganhar o mundo e eu perder a minha própria alma? Do que adianta, do que vai me adiantar? Do que adianta eu querer os holofotes? Eu queria a riqueza do mundo. Porque o caminho estreito também, você vai passar pela escassez. O caminho estreito, muitas das vezes, é a escassez que você tem que enfrentar. E como assim a escassez? Tem pessoas que Deus nem permite que tenha no momento, porque se tivesse, perde. Então Deus tem que provar na escassez para ser aprovado. Quantos que vão deixa o caminho estreito por causa da escassez? Muitos abandonam, não, eu preciso de algo a mais. Não, para eu estar em Cristo eu não tenho que passar por essa dificuldade toda, porque Jesus é amor. Ei, deixa eu te falar, Jesus também é justiça e fogo consumidor. Ele é justiça e fogo consumidor. Temei aquele que além que tem o poder de lançar no inferno o teu corpo e a tua alma. Esse tem poder. Quantos têm temido ao homem e têm esquecido de temer aquele que pode jogar sua alma e o seu corpo no inferno? Quantos? Oh, Jesus. Então, nesta manhã, eu pude meditar nesta palavra e fazer-me entender que a cruz, ela é penosa, ela é dolorosa, ela é sangrenta, ela é solitária, mas é preciso passar por ela, é preciso levar ela, é preciso levar ela. E só levando ela, você vai poder ouvir de Deus: esta é minha filha, em que eu me comprazo, em que eu me alegro. Este é meu filho, como eu já disse antes. Só levando ela, você vai poder orgulhar o seu pai que te chamou desde o ventre. E ele não te pede mais do que isso. A força que eu preciso, que você precisa, vem dele. E talvez você esteja sem força. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja exausto. Dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Aí ele diz para ti nesta manhã: aguenta sim. Eu sou tua força. Eu te renovo. Continua no caminho estreito. Porque muitos querem encontrar, mas não conseguem. Continua. Oh, aleluia. Continua. Eu te sustento. Continua. Continua.
No final tem um céu de glória que te espera. No final tem algo glorioso te esperando. Mas tu precisa ser aprovado. E Deus só prova a quem Ele sabe que é capaz. Se tu está sendo provado como ouro é provado no fogo, honra ao Senhor, glórias a Ele, porque Ele tem visto em você um caráter celestial e por isso tem te provado. Você será aprovada e quando você for aprovada, o Deus de glória manifestará a sua vontade sobre a sua vida e você verá que valeu a pena. Você verá que valeu a pena passar por toda a escassez, passar por toda a oposição de amigos. Valerá a pena sofrer o abandono dos amigos, valerá a pena. Por amor a Cristo, valerá a pena. Fica com esta palavra neste dia e que o Senhor vos abençoe. Eu vou orar e que você possa ser alcançado, agraciado através dessa oração, que o Senhor possa te dar força. Pai amado, Pai querido, Jesus, eu quero, Pai, te dizer que obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por me mostrar o caminho estreito, Jesus. Obrigado, Senhor, porque em outrora eu me perdi, porque eu optei pelo largo, Jesus. Mas a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, Jesus. E por isso, Jesus, eu estou de pé. Por isso a minha irmã está de pé, Jesus. A tua misericórdia, Senhor, ela é tudo, Jesus, que nós precisamos, Pai. É da tua misericórdia. Ó, Senhor. Ó, Jesus, manda a força do alto. Manda a força do alto, Jesus, porque, Senhor, a tua filha precisa, o teu filho precisa, Jesus. Oh, Senhor, eu preciso, Jesus, da tua força, Jesus. Porque tem doído, sim, Jesus. Tem causado angústia, sim, Senhor. Mas a tua força me fortalece. A tua graça, Senhor, me sustenta, Senhor. Obrigado, Senhor, por olhar para mim, Jesus, e dizer: esta eu quero, este eu quero, para reinar comigo. Tua palavra diz que nós já estamos assentados nas regiões celestes. Então, Senhor, eu profetizo, Senhor, que essa irmã, que esse irmão, que já está sentado comigo nas regiões celestes, ele sobreviva aos ataques, Senhor. Ele sobreviva aos ataques, Senhor. Sobreviva ao abandono. Sobreviva, Senhor, à escassez. Porque coisas maiores tu tem para nós, ó Pai. Senhor, eu profetizo que essa tempestade não vai sucumbir. O Senhor não colocaria, Senhor, ninguém em alto mar. O Senhor não colocaria lá e deixaria sozinho. O Senhor é Deus de provisão. E ainda que esse mar, Jesus, esteja revolto, Senhor, tu chegará no tempo certo e acalmará essa tempestade. Ninguém aqui vai afundar, Senhor. Ninguém aqui irá afundar, Jesus, porque tu já deu ordens, Pai, para que este mar se acalme. Ó Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu socorro, pelo teu sustento. Obrigado, Senhor. Neste dia, obrigado. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.